no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O nervosismo toma conta de muitos pedetistas que começam a ficar inquietos sobre a troca de partido. Não há, nesse momento, abrigo seguro para receber os 10 deputados estaduais, 4 deputados federais e 43 prefeitos que querem se filiar em bloco a uma nova legenda. Quem conta mais detalhes sobre essa movimentação nos bastidores do PDT é o repórter Sátrio Salles. Troca de mensagens, curiosidades sobre conversas e interlocutores em ritmo acelerado e muita indefinição. Esse é o cenário das últimas horas na agenda dos dissidentes do PDT, que querem sair do partido, mas que ainda não conseguiram um guarda-chuva partidário mais seguro que os abrigue. O bloco tem 10 deputados estaduais, 4 deputados federais e 43 prefeitos. Todos estão sintonizados com o Palácio da Abolição, mas após encontrarem as portas do PT fechadas para uma decisão e uma adesão em bloco, ficou a inquietação e a incerteza sobre o desembarque em grupo para um partido com maior estrutura e condições que os proporcione disputar as eleições com menos contratempos. O grupo está sob a liderança do senador Cid Gomes e existem convites individuais que partem do Republicanos, do MDB, Solidariedade, PSB e Podemos. No radar surgem outras opções partidárias, mas nenhuma para acolher, de uma vez só, todos os dissidentes do PDT. A disputa política nos municípios cria embaraços para antigos adversários subirem ao mesmo palanque. Daí, a maior de todas as dificuldades para o senador Cid Gomes, liderar a adesão em bloco de todos os pedetistas que romperam com um grupo comandado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Essa ansiedade relatada pelo Sátiro Salles acompanha os dissidentes do PDT sobre essa decisão que em breve será adotada. Entre os aliados do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, há também uma preocupação e uma dúvida se o melhor caminho para Evandro é a filiação ao PT. Agora, essas informações dos bastidores da Assembleia Legislativa com o repórter Carlos Alberto. Aliados e interlocutores mais próximos ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Evandro Leitão, transmitem a sensação de que o futuro político do atual dirigente do Legislativo poderá não passar pelo PT. Evandro é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Tem o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana, conta com a simpatia do governador Elmano de Freitas. Quer se filiar ao Partido dos Trabalhadores, mas pela tradição e estilo da militância petista de acolher quem esteja historicamente sintonizado com as diretrizes da legenda, enfrenta um cenário adverso. Isso porque o PT tem hoje 3 pré-candidaturas à Prefeitura da capital: Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luiziane Lins. Ex-prefeita e exercendo atualmente o 3º mandato na Câmara Federal, Luiziane tem dito aos mais próximos que vai à convenção para disputar a indicação do nome do partido à sucessão municipal. Ela se considera legitimada para ser candidata, tem história, comprometimento e identificação com o PT. E mesmo que existam movimentos pró-Evandro Leitão, acha que não pode haver imposição, nem atropelo na definição do nome a ser escolhido para a disputa à Prefeitura de Fortaleza. Interlocutores de Evandro Leitão escutam os bastidores políticos da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal e do Palácio da Abolição. Reconhecem que o tapete vermelho está estendido, mas alertam que algumas curvas nesse tapete podem provocar uma queda. Evandro tem sido alertado para evitar essa queda. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto.
O momento é de muita conversa, tanto nesta narrativa do Carlos Alberto quanto no relato do Sátiro Salles. Estão palavras que retratam bem a realidade dos acontecimentos que marcam o cotidiano dos pedetistas. O grupo dissidente, liderado pelo senador Ciro Gomes e integrado por 4 deputados federais, 10 deputados estaduais, 43 prefeitos, além de muitos pré-candidatos a vereador e a prefeito, enfrentam sim esse nervosismo, essa inquietação, dúvida, incerteza e especialmente expectativa sobre o caminho partidário mais seguro a ser adotado. Claro, existem muitas opções, tem aí o PT, o PSB, o MDB, o Republicanos, o Solidariedade e outras siglas de menor estrutura, como por exemplo o Podemos, mas todos querem definir de forma conjunta para tomarem uma decisão segura que os garanta abrigo para as eleições de 2024 e 2026. É esse cenário que vem marcando, Marcos Furlan, o dia a dia dos pedetistas que estão de saída do partido em busca de um novo abrigo, de uma nova legenda. Jornalista Luzenor de Oliveira, mas há um prazo estabelecido para os dissidentes do PDT se filiarem ao novo partido? Quem tem mais pressa nesse processo dessa transição partidária, Luzenor? Existe sim um prazo, Marcos Furlan, para você, ouvinte internauta. Mas há também uma pressão política. Por exemplo, os candidatos a prefeito, a vereador, nas eleições de 2024, terão até 6 meses antes do dia da eleição, do primeiro turno, para se filiar ao partido, se filiar a um partido. Mas nesse momento a pressa dos prefeitos ou dos pré-candidatos a prefeito ou pré-candidatos a vereador que estão de saída do PDT é no sentido de encontrar um partido que os garanta uma relação interna, ou seja, na disputa local confortável. O grande problema e contratempo é que alguns prefeitos ou pré-candidatos estão no PDT, estão de saída do PDT, mas querem namorar ou namoram outro partido onde já está filiado um adversário local. É essa dificuldade que alguns prefeitos e pré-candidatos a prefeito que estão deixando o PDT encontram. Então, o prazo legal para essa troca de partido é o período de 6 meses que antecede ao primeiro turno da eleição municipal de 2024. Mas antes, repito, os prefeitos, as lideranças municipais querem uma definição mais concreta, já, se possível, agora em dezembro, para permitir que essa definição abra caminho para outros arranjos, negociações para a montagem do palanque das eleições de 2024. Quanto aos deputados federais e deputados estaduais, a pressa ainda não os move para uma definição neste momento, porque dos 10 deputados estaduais, apenas um, Evandro Leitão, é pré-candidato a prefeito e por essa razão tem mais pressa, tem esse prazo também legal de 6 meses antes da eleição para trocar de partido. Antes, porém, Evandro quer uma definição, acompanhando o senador Ciro Gomes, acompanhando o senador e ministro da Educação Camilo Santana e também sintonizado com o governador Elmano de Freitas. Evandro tem conversado muito, sido cauteloso, o PT estendeu o tapete vermelho, mas tem dentro do PT essas correntes que advogam, que defendem que o partido deve manter a tradição de levar os pré-candidatos a uma prévia e quem estiver mais identificado com a história do partido é que deve ser o candidato. Naturalmente, se apresentar propostas que convençam os militantes a apoiarem, a aprovarem essa proposta na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Então, são essas dificuldades, esse prazo que está correndo do ponto de vista legal, estabelecido pela legislação eleitoral e do ponto de vista político, que quanto mais cedo essa decisão em bloco, melhor para o grupo de dissidentes do PDT. Mas daqui a pouco, Marcos Furlan, tem muito mais dentro do bate-papo político, com a agenda desta sexta-feira, com as notícias que despertam curiosidade nos bastidores políticos. O jornalista Beto Almeida está chegando para trazer também informações sobre o avanço de um projeto de lei no Senado que impõe penas mais duras para autores de crime de feminicídio. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.